Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao treinamento de FAP e RAT. Você profissional de SESMIT, profissional de RH, de folha de pagamento, envolvido ou que pretende iniciar a gestão sobre esta contribuição, o treinamento é para você. Não basta apenas receber o índice em setembro, realizar os lançamentos e iniciar o recolhimento da alíquota. Temos que realizar a gestão. Existem excelentes oportunidades de economia e de valorização da nossa área. É um treinamento prático, passo a passo. Vamos acessar o site, vamos realizar contestações, vamos contestar NTEP, vamos realizar cálculos sobre a contestação para dar visibilidade da economia que poderemos atingir, enfim, direto ao ponto. Vamos lá, pessoal? Vamos iniciar o treinamento? FAP e RAT. Vamos falar da importância da gestão do FAP e RAT, da legislação FAP e RAT, dos principais pontos, NTEP, consultando o FAP, contestando o FAP, contestação de FAP versus o retorno financeiro e relatório financeiro de FAP e RAT. Primeiro, pessoal, a importância do conhecimento sobre FAP e RAT na gestão do SESMIT, na gestão do RH, na gestão de folha de pagamento. Veja um exemplo. Suponhamos que uma empresa possui uma folha de pagamento de 4 milhões de reais mês, classificada em atividade de alto risco. Vamos ver o que é essa atividade de alto risco mais à frente. Acompanhe comigo as possibilidades conforme variação desse FAP. É um exemplo antes mesmo de entrar na definição de FAP e RAT, só para sentir a importância da gestão sobre esta contribuição. FAP 1, RAT 3. O recolhimento sobre a folha de pagamento será de R$ 120 mil por mês, um total ano de R$ 1.560.000. Aqui existe uma possibilidade de produzir uma economia de R$ 788 mil no ano, com a adoção de programas que melhorem o nível de segurança. Exemplo, programa Safety Level. E por falar no programa Safety Level, ele está disponível gratuitamente no meu canal no YouTube. Dá uma olhada lá. E um risco de majoração de até R$ 1.560.000 com a piora do nível de segurança. É só para dar uma visibilidade das oportunidades que o FAP proporciona. FAP 2, RAT 6. Ao invés de recolher 3%, dessa vez eu estou recolhendo 6%, o dobro. Baixa performance em prevenção, podendo atingir o pior índice FAP, multiplicador igual a 2. Vamos ver lá na frente. Recolhimento mensal sobre a folha de pagamento, ao invés de 120 mil, passa a ser R$ 240 mil, incluindo o 13º. Cálculo é anual, temos que incluir a folha de pagamento do 13º. Um total de R$ 3.120.000 ao ano. Ora, eu tinha um recolhimento de R$ 1,5 milhão, por conta da minha baixa performance em segurança do trabalho, em prevenção de acidentes, eu atingi uma majoração de R$ 3.120.000. Praticamente dobrei o meu recolhimento. Qualquer avanço no nível de segurança da companhia, com consequente redução no número de acidentes do trabalho, produzirá um save podendo atingir R$ 2.344.000 de economia no ano. Imagina você que está numa empresa com FAP ruim, um FAP ruim, o 2 é o pior. Nesta empresa, você terá a oportunidade de produzir uma economia de mais de R$ 2 milhões. Neste exemplo, supondo uma empresa com folha de pagamento de 4 milhões. Mas todos esses cálculos nós vamos desenvolver juntos mais adiante. Outro tipo de recolhimento, um FAP meio, excelente, com o RAT 1,5. Não se engane,
Aqui você também agregará valor ao SESMIT, ao RH, folha de pagamento que seja, e estimulará os investimentos em prevenção de acidentes. Após atingir a menor taxação possível, qual será o custo do primeiro acidente sobre uma nova alíquota do RAT? Nos próximos slides, vamos realizar juntos esse cálculo e o valor é surpreendente. Um exemplo. Cálculos realizados em uma empresa recentemente demonstraram um valor aproximado de R$ 644 mil para um primeiro acidente, benefício 91. Esse seria o custo de um risco não corrigido. É um excelente argumento que você poderá somar aos demais, não acha? Um argumento para você resolver aquela questão de riscos de acidentes, de prevenção de acidente. Ora, caso não corrija esse risco, eu posso ter uma majoração de até R$ 644 mil. É um excelente argumento. Enfim, falei sobre a importância da gestão do FAP e do RAT. Vocês notaram as oportunidades de ganho? Pois bem, agora vamos falar rapidamente sobre a legislação de RAT e de FAP. O RAT está na Lei 8.212 de 1991 e significa Riscos Ambientais do Trabalho. É um tributo para financiar as aposentadorias especiais e benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho. Aqueles benefícios auxílio-acidente que são gerados após uma perícia médica sobre um afastamento envolvendo acidente do trabalho ou doença profissional. É um recolhimento fixo. Ocorre todos os meses de todas as empresas sobre a folha de pagamento. O FAP está na Lei 10.666 de 2003, com vigência em 2010, e significa Fator Acidentário de Prevenção. É um multiplicador do RAT, que varia de 0,5 a 2 pontos, a ser aplicado às alíquotas de 1, 2 ou 3%. A alíquota de contribuição do RAT, então, essa alíquota do RAT poderá ser reduzida em até 50% ou aumentada em até 100%. O RAT é uma contribuição fixa, que ocorre todos os meses sobre a folha de pagamento, podendo variar de 1, 2 a 3%. O FAP veio para alterar o RAT conforme a sua performance em segurança do trabalho. Está gerando muitos benefícios acidentários? Vai aumentar o seu RAT. Está com boa performance em prevenção de acidentes, gerando poucos benefícios? Poderá reduzir essa contribuição. Ok, pessoal? Então veja só, premia as empresas que investem na cultura de prevenção e aumenta as taxas onde há maior acidentalidade. E é o correto, empresas que produzem mais benefícios, provocam mais acidentes do trabalho, devem pagar mais impostos. Foi uma excelente iniciativa, pessoal, porque antes empresas com muitos acidentes, empresas que não investiam em segurança do trabalho, eram taxadas da mesma forma que as empresas que investiam em segurança do trabalho. Pois bem, com o FAP, essas empresas que não investem nada em segurança do trabalho ou investem pouco em prevenção de acidentes, vão pagar mais contribuição. Percebe aqui, pessoal? As empresas simplesmente não podem apenas receber o FAP, lançar sobre o RAT, iniciar um recolhimento e pronto. Tem que fazer gestão. Tem que atingir a menor taxação possível. Tem que elaborar planos, propostas de trabalho que melhorem as condições no trabalho, evite acidentes, permitindo reduzir o índice. Gestão. Vamos fazer gestão sobre FAP e RAT. Como que é essa tarifação? O anexo 5º do Regulamento da Previdência Social estabelece respectiva tributação de acordo com as atividades preponderantes e correspondente ao grau de risco.
Eu deixei no material de apoio o link que permitirá acessar o anexo 5º. Vamos acessar o anexo 5º do Regulamento da Previdência, da Lei 10.410. Eu tenho aqui o meu KENAI, a minha atividade preponderante. Consulto lá o meu KENAI, né, no CNPJ, o meu KENAI principal, e identifico aqui a minha alíquota do RAT, aquela alíquota que era fixa antes do FAP. Agora com o FAP vai variar, pode reduzir pela metade ou pode dobrar. Tá bom? Então, pessoal, se não sabe o grau de risco, entra nesse anexo, procure o seu KENAI e identifique o seu grau de risco e, consequentemente, a sua tributação. Então vamos lá. Atividade preponderante, cujo risco de acidente do trabalho seja leve, médio ou grave, terá essas contribuições sobre o salário, sobre a folha de pagamento. Grau leve 1, grau médio 2, grau grave 3. A partir de 2010 chegou o FAP, que vai variar essas alíquotas de índice meio a índice 2. Vamos para o próximo? Observamos como consultar o RAT. E o FAP? Como é realizado o cálculo do FAP? O FAP ele leva em consideração benefícios acidentários, acidentes e doenças do trabalho que gerou doença acidentária. Então, pessoal, não entra acidente sem afastamento porque não gera benefício. Não entra acidentes de trajeto, mesmo que gere benefício, porque foi retirado do cálculo do FAP. Afinal de contas, não temos controle sobre os riscos do lado de fora da empresa. E não entra também acidente com afastamento que não gera benefício. Aqueles acidentes menor de 15 dias de afastamento. Na base de cálculo do FAP, vai entrar também a gravidade, com pesos diferenciados. Por exemplo, ocorreu morte, terá um peso de 50, invalidez, peso de 30. E um auxílio doença acidentário, 10, peso 10. Vai entrar também para o cálculo do FAP os custos. Custos com auxílio doença acidentário, com invalidez e auxílio acidente. Esse sim pode ter um peso grande. Imagina você, pessoal, a previdência com base no salário deste beneficiário multiplicará pelos meses relacionados à expectativa de vida dessa pessoa. O FAP divulgado neste ano utiliza dados de 2 anos atrás. Ok? Grave bem isso na cabeça, porque na contestação isso será importante. Principais medidas para ser beneficiado pelo FAP. Para atingir a menor taxação, para atingir o menor índice, o que eu preciso fazer? Evidentemente, reduzir os acidentes do trabalho. Reduzir a taxa de gravidade dos acidentes. Se acontecem os acidentes, que não sejam tão graves. De que forma? Eliminando os riscos de potencial de gravidade maior. Rigor na documentação para contestar o índice FAP divulgado no mês de setembro. Todos os anos, no mês de setembro, é divulgado o FAP. Eu preciso contestar os elementos caso encontre divergências. E na maioria das vezes vamos encontrar divergências. Gestão de afastados. Por que eu coloquei aqui gestão de afastado como medida para ser beneficiado pelo FAP? Imagina você, isso na maioria das vezes acontece. Sempre tem algum colaborador, algum funcionário que pode agir de má fé. Ele pretende ser desligado, ele não quer pedir demissão, ele pretende ser desligado para ter acesso à indenização. Ele começa a trazer um monte de atestados, atestado de 2, de 3 dias. De repente, alguém observa os atestados, checa o CIT, deu mais de 15 dias com o mesmo CIT. Posso encaminhar para a Previdência Social. Corre o risco, na perícia médica, o médico converter para acidente do trabalho, o famoso NTEP que vamos ver a seguir. E vocês lembram quanto pode ser o custo de um primeiro acidente?
mais de 600 mil reais. Esses dados devem ser levados em consideração para tomadas de decisão, pessoal. Não podemos simplesmente sair afastando as pessoas de qualquer jeito. Hoje os médicos estão convertendo auxílio doença comum para auxílio doença acidentário. E isso pode gerar uma majoração na nossa alíquota RAT. Contestar os NTEPs injustos. O que é NTEP, pessoal? Quando da realização de uma perícia médica, encaminhamos o funcionário para a perícia médica, mais de 15 dias de afastamento. Num caso de afastamento por auxílio doença comum, nada a ver com acidente ou doença do trabalho, o perito médico poderá estabelecer o nexo entre a profissiografia do empregado e o agravo, ou seja, pode presumir que a doença do empregado, a doença apresentada, provavelmente foi adquirida na empresa onde trabalha. Essa análise médica baseou-se no NTEP. Nada mais é do que a relação entre o CID da doença, e o QNAI. Está na Lei 8.213. Vamos acessar? Pois bem, vamos descer. Achei aqui, pessoal. O CID da doença e os QNAI. Essas doenças estão relacionadas a essas atividades, a esses QNAIs. Ele pode presumir que essa doença, esse CID, essa doença pode estar relacionada a essas atividades, a esses QNAIs. Ok? É assim que o médico perito realiza a conversão. Muitas das vezes ele nem olha isso, ele já tem isso na cabeça dele. É uma empresa, por exemplo, de logística, de armazém, e a pessoa está me apresentando uma doença, por exemplo, osteomuscular, vou transformar para acidente do trabalho, vou transformar para doença do trabalho. Cabe à empresa contestar, inverter o ônus da prova, não é verdade? Um outro ponto muito importante aqui, pessoal, grave bem isso. O conhecimento, o acesso a esse anexo pode favorecer a minha contestação dessa conversão injusta. De repente, eu observo aqui que a doença informada não está relacionada ao meu QNAI. Ótimo, vou fazer essa contestação com base no próprio anexo da Lei 8.213. Forte chance de deferimento. Entendeu, pessoal? A doença informada lá na perícia que justificou para o médico a conversão para auxílio acidentário não está aqui. Não está relacionada ao meu QNAI. O CID informado não corresponde ao meu QNAI. O meu QNAI não está aqui. Vou fazer a contestação também com base nessa informação. Contestar o NTEP. O benefício comum foi convertido para benefício acidentário. Injustamente. Temos que contestar. Se foi aberto o CAT, de fato aconteceu o acidente ou doença do trabalho, não tem o que fazer. Não vamos contestar. A empresa poderá recorrer da aplicação do nexo técnico previdenciário por meio de contestação ou recurso, conforme o caso, quando dispuser de dados e informações que demonstrem que os agravos não possuem nexo técnico com o trabalho exercido pelo trabalhador. Você recebe o comunicado de decisão. Se tem ambulatório médico, talvez seja o ambulatório que recebe o comunicado, ou o RH que recebe o comunicado, ou alguém do serviço social que recebe. Mas nesse momento é importante criar um comunicado interno. Receber o comunicado de decisão tem que ser encaminhado para a pessoa que está realizando a gestão do FAP-RAT. Vai checar se realmente foi acidente ou doença do trabalho. Eu abri CAT, realmente foi. Se não abriu, forte chance de não ser acidentário. Portanto, tem que recorrer. Eu deixei no material de apoio um modelo simplificado de procedimento para tratar desse tema. E deixei também, junto com um formulário, para extrair as informações necessárias para realizar a contestação. Dá uma olhada lá, checa que é bem bacana. Ainda falando de contestação do NTEP.
das alegações de impugnação ao NTEP e sua documentação. Não há uma regra específica, pessoal, a ser aplicada, mas pela análise dos recursos interpostos, verifica-se as seguintes alegações. Algumas alegações aqui que, de repente, a gente pode utilizar. Por exemplo, as atividades desenvolvidas pelo segurado não têm nexo com a causa incapacitante. Posso até utilizar aquele anexo da Lei 8.213. Lembra? O acidente ocorreu fora do ambiente de trabalho. Isso acontece. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu já tive uma situação de um funcionário machucar num jogo de futebol. Ele foi afastado mais de 15 dias, passou pela perícia e o médico converteu para acidente do trabalho. Contestei e foi deferido. Consegui comprovar tranquilamente. O funcionário trabalha de segunda a sexta. Ele fez uma carta de próprio punho informando que se acidentou jogando futebol. Foi anexado o relatório de ponto e foi tranquilo. Então, esse benefício poderia ter prejudicado o meu FAP. E prejudicado em até mais de 600 mil reais se eu estivesse naquele momento com o meu FAP no menor índice que é o meio. Na empresa não há agentes nocivos que causem acidentes ou doenças do trabalho. O funcionário, o segurado informado nunca trabalhou nesta empresa. O acidente acontecido foi de trajeto e outras situações. Precisamos realizar a análise, levantar todas as informações e realizar uma contestação segura. Já mencionei várias vezes, não é verdade, a importância de contestar o NTEP. Reduzir ou evitar a majoração da alíquota do RAT, evidentemente. Evitar custos impróprios, recolhimentos de fundo de garantia, quando é enquadrado como auxílio-doença acidentário. Auxílio-doença comum deixa de recolher o fundo de garantia. Auxílio-doença acidentário, a empresa continua com o recolhimento de fundo de garantia. Evitar ações regressivas, ressarcimento de valores pagos a títulos de benefícios previdenciários. O INSS vai cobrar esses valores pagos, esses benefícios pagos da empresa via judicial, e isso tem acontecido. Promover estabilidade temporária de trabalho injustas, uma vez que é convertido para B91, para acidente do trabalho de forma injusta, essa pessoa passa a ter estabilidade de trabalho por acidente de trabalho, aquela estabilidade de 12 meses, injustamente. Até aqui falamos da importância da gestão sobre FAP e RAT, o que é FAP, o que é RAT, quais são os elementos utilizados para a aferição, o que é NTEP. Pois bem, chegou o momento de consultar o FAP. Vamos acessar o link que está disponibilizado. Fique atento, o FAP normalmente é divulgado sempre no mês de setembro e terá vigência no ano seguinte. Clique no link disponibilizado no material de apoio. Na próxima página, insira o CNPJ raiz, sem o 1000 ao contrário, sem os pontos. Caso tenha filiais, o acesso permitirá ingressar em todos os outros CNPJ. Basta inserir o CNPJ raiz que eu terei acesso a todas as outras filiais. Digito a senha e clico em consultar. Sobre a senha, pessoal. Se você ainda não tem a senha, normalmente o RH, a folha de pagamento ou fiscal pode informar. Clico em consulta. Afinal de contas, eu quero consultar o FAP. Na próxima página, você poderá alterar entre matriz e filiais para identificar o seu FAP, o seu índice. Neste campo, você poderá consultar os históricos dos anos anteriores. Isso será importante lá na frente, na parte que falaremos de gestão de FAP, de entregas de resultados. E neste campo, o seu FAP, o índice que deverá ser multiplicado pelo grau de risco para obter o novo RAT. Contestação de FAP, um ponto muito importante. O fator acidentário de prevenção
poderá ser contestado administrativamente exclusivamente por meio de formulário eletrônico, neste próprio site, dirigido ao Departamento de Políticas de Saúde e Segurança da Previdência. Serão analisados apenas as contestações que possuem divergências de dados previdenciários que compõem o fator. Portanto, pessoal, entendo que tal atribuição técnica cabe ao SESMIT. É uma contestação técnica. Leva em consideração acidentes e doenças do trabalho. Portanto, cabe ao SESMIT realizar as contestações com o apoio do ambulatório médico, se tiver, do RH, da folha de pagamento. Se na empresa que você trabalha não tem SESMIT, qual é o departamento que controla essas ações? Que controla atestado médico, auxílio-benefício. Esse departamento, portanto, pode realizar as contestações. É o RH? É a folha de pagamento? Basta realizar as avaliações técnicas que vamos demonstrar a seguir. Para contestar o FAP, eu preciso ter acesso aos benefícios, aos elementos utilizados na aferição. Utilize a barra de rolagem para ter acesso aos dados resultantes do FAP original. Esses foram os elementos utilizados para minha aferição. CAT com óbito, auxílio, doença por acidente do trabalho. No meu exemplo aqui eu tive 3. Aposentadoria por invalidez por acidente. Pensão por morte por acidente. Auxílio acidente por acidente do trabalho. No meu exemplo eu trago 1. Total dos benefícios pagos. Traz massa salarial. Número médio de vínculos de empregados. Total de estabelecimento na subclasse. Consulte todos os indicadores que possuem lançamento. Tem um lançamento aqui e o outro aqui, para analisar possíveis divergências. Clico na lupa no elemento que eu tenho lançamento e sou direcionado para a próxima página. Anote todos os dados dos benefícios, número do benefício, o NIT, o CPF, a data de despacho, data de início e data de cessação do benefício para levantamento de informações e análise de possíveis divergências. Volte para a página anterior para continuar a pesquisa dos outros indicadores. Eu tenho aquele outro indicador de auxílio acidente, eu volto, clico na lupa e extraio todas essas informações. Esses dados serão utilizados para a minha análise de contestação. Tem uma dica aqui, pessoal. Uma maneira prática é marcar diretamente na tela de cada grupo de benefício, na página do detalhamento de benefício, ok? Eu marco na parte de detalhamento do benefício. Em seguida, cole em uma planilha de Excel. Dessa forma, poderá criar linhas e colunas para anotação de divergências. É uma dica para facilitar o trabalho de vocês. Eu marco na própria tela todos os benefícios, copio e colo numa planilha de Excel. Vai me permitir inserir linhas e até colunas. Eu insiro uma linha que permitirá lançar as informações sobre possíveis contestações. Eu tenho esse benefício, lanço aqui o meu parecer, inseri essa coluna para anotar se esse elemento possui possibilidade de extrair do cálculo do FAP. Quer ver um exemplo, pessoal? Vamos supor que esse benefício está correto. Teve CAT aberta, realmente aconteceu. Eu não vou contestar. Eu simplesmente anoto aqui, confirmado. Mas vamos checar algumas possibilidades de deferimentos, alguns argumentos. Segurado informado não pertence e não possui histórico de registro empregativo no quadro de empregados da empresa. Portanto, deve ser retirado do auxílio doença por acidente do trabalho, B91, e do valor total de benefícios pagos, uma vez que tal situação indevida impacta no índice de frequência, gravidade e de custo. Grande possibilidade de deferimento. Anoto sim.
Percebe? Esta pessoa nunca trabalhou na empresa. Deve ter ocorrido algum equívoco e realizar o tal lançamento. Vamos para o outro. Na investigação do acidente, constatamos pelo circuito interno de câmeras que o funcionário simulou acidente de trabalho. Poxa, mas existe possibilidade de um funcionário simular acidente? Existe sim. Age de má fé, de repente, para conseguir algum tipo de atestado, algum tipo de benefício e acaba simulando um acidente do trabalho. Por isso que a investigação e análise do acidente tem que ser rigorosa. Não podemos abrir CAT de forma solta. Temos que ter uma base forte de investigação de acidente do trabalho. Isso pode prejudicar o meu FAP. Lembra daquele custo? Eu posso chegar num custo de até R$600 mil naquele exemplo. Ao recebermos o comunicado de decisão, contestamos o NTEP, junto à Agência da Previdência. A contestação é realizada na agência onde foi reconhecido o benefício. No posterior comunicado de decisão, encerrou esse benefício, ele continuou afastado, entrou com outro pedido de benefício, de número tal, vejam só, bem técnico. O benefício foi convertido para a espécie B31. Pelos motivos expostos, o benefício número tal deve ser retirado da relação de auxílio-doença por acidente do trabalho e do valor dos benefícios pagos. Sempre vou inserir o valor dos benefícios pagos. Uma vez que é indicado um benefício, naturalmente tem valor de benefício pago. Uma vez que tal situação indevida impacta no índice de frequência, gravidade e no índice de custo. Sempre realizarei essa menção, pois sempre impactará na frequência, na gravidade e no custo da empresa. Relatório de investigação / análise de acidentes e imagens do sistema interno estão disponíveis para consulta. Modelo de contestação que serve de base para outros benefícios. Mais alguns exemplos, espécie 91. Já consta no indicador auxílio por acidente de trabalho B91, ano vigência 2021, com o número de benefício tal. O CID de ambos são idênticos. Portanto, tendo em vista a duplicidade de lançamento de uma mesma doença, deve ser retirado da relação de auxílio doença por acidente do trabalho e do valor dos benefícios pagos, uma vez que tal situação impacta frequência, gravidade e custo. Devido duplicidade de lançamento, forte chance de deferimento. Próximo, trata-se de acidente de trajeto. CAT gerada número tal com descrição tipo 3, trajeto, portanto deve ser retirado, auxílio doença, valor de benefício pagos, impacta frequência, gravidade e custo. Grande chance de deferimento. Acidente de trajeto não entra no cálculo. Outro equívoco. Segurado foi desligado da empresa na data de 25/9/2013. Consta a data de despacho do benefício 2018, quase 5 anos após, conforme detalhamento de benefício B91, auxílio à doença por acidente do trabalho. Não poderá ser creditado tal acidente do trabalho para a empresa, uma vez que não pertencia mais ao quadro de funcionários há mais de 4 anos. Além do mais, o segurado, no momento do desligamento, realizou exame clínico e complementares em conformidade com o PCMSO, obtendo atestado de saúde ocupacional apto ao desligamento. Deve ser retirado da relação de auxílio-doença, o valor de benefício pago, pois impacta em frequência, gravidade e custo. Percebe, pessoal? Um departamento jurídico poderia ter dificuldade de acesso a essas informações. Outro modelo de contestação aqui, B91. No histórico ocupacional, não há nexo causal entre o quadro clínico apresentado e as condições de trabalho em que a função foi exercida pelo funcionário. Segue resumo histórico. Em 3/11/2015, realizou exame médico admissional como apto. Em 2018, afastado por auxílio doença e benefício convertido para acidentário. Nos registros prontuários médicos, ambulatório interno,
A relação da doença apresentada é de característica de doença degenerativa incipiente, não relacionada ao trabalho. A empresa desenvolve atividades preventivas tais como ginástica laboral, controle ergonômico e mantém equipe multidisciplinar, que é o SESMIT. Toda a documentação pertinente, PPRA, laudos, avaliação fisioterapêutica, estão disponíveis no ambulatório interno da empresa. Efetuado, ó, ponto importante, efetuado contestação protocolo número tal no comando tal com recurso efeito suspensivo. Portanto, deve ser retirado da relação de auxílio doença por acidente do trabalho e benefícios pagos, pois impacta a frequência, gravidade e custos. Foi realizada a contestação e a contestação tem efeito suspensivo. Portanto, forte chance de extrair do cálculo do FAP, forte chance de deferimento. A maioria das empresas não possui ambulatório médico interno. Neste caso, é sempre importante, na contestação desse tipo de benefício, consultar o médico coordenador do seu PCMSO. Vamos pular esse, deixa eu ir para o próximo. Achei um 92 aqui, ó. Segurado informado não pertence e não possui histórico de registro no quadro de empregados. Portanto, deve ser retirado do aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho, B92. Valor dos benefícios pagos, uma vez que tal situação impacta na frequência, gravidade e nos custos, principalmente nos custos. Aposentadoria por invalidez, imagina o custo disso, uma vez que leva em consideração a perspectiva de vida. Tem que contestar, forte chance de deferimento, evidentemente, pois não era funcionário pois nunca foi funcionário da empresa. Outro equívoco. Agora benefício B94, sequela permanente. Segurado no momento do desligamento, realizou exames clínicos e complementares em conformidade com o PCMSO, obtendo atestado de saúde ocupacional apto ao desligamento. Portanto, a sequela permanente que reduziu sua capacidade para o trabalho não foi originada por atividades prestadas na empresa. O auxílio acidente por acidente do trabalho deve ser retirado do valor de benefício pago, pois impacta na frequência, gravidade e custos. Apesar de contestar, eu anotei não na possibilidade de deferimento. Conforme a análise do histórico, é uma situação que dificilmente é deferida. Outro 94. Segurado informado não pertence e não possui histórico de registro empregativo. Não trabalhou na empresa. Grande chance de deferimento. Lembrando, esse tipo de benefício também tem um índice de custo elevado. Outro, conforme comunicação de decisão, ele passou pela perícia, trouxe o comunicado de decisão do benefício tal, número de requerimento tal, com data de 2019, última perícia que resultou na alta do segurado, foi reconhecido como espécie 31. Portanto, deve ser retirado do auxílio acidente por doença do trabalho e do valor dos benefícios pagos. Impacta na frequência, gravidade e no custo. Provavelmente na primeira perícia foi convertido para acidente do trabalho, NTEP B91, mas na última perícia foi reconhecido como espécie 31. Utilizarei esse argumento para contestar. Por isso que é importante prestar atenção, checar todos os comunicados de decisão envolvendo esse benefício. Crie um procedimento interno, guarde todos os comunicados de decisão, levante todas as documentações, realize a análise. Certamente será útil na contestação. Bom, checamos alguns modelos de contestação, chegou o momento de contestar. Normalmente o sistema fica aberto até o dia 30 de novembro para contestação. Fique atento com possíveis alterações. A contestação é eletrônica. Inicie a navegação. De novo, acesse o link, consultar FAP, entre com o CNPJ raiz, a senha.
Ao invés de consultar, clique em contestação, selecione o ano, evidentemente é o último ano, os anos anteriores já fecharam. Clique em avançar, selecione o estabelecimento cujo FAP será contestado. Realizei a minha análise, preparei todo o material para a contestação, sei em qual CNPJ foi lançado aquele benefício, clico em contestar. Na próxima página, selecione o elemento a ser contestado. Eu vou contestar o que? CAT, benefício, massa salarial, número médio de vínculos, taxa média de rotatividade. Normalmente, as inconsistências sempre estiveram em benefícios. Evidentemente, você pode consultar outros elementos, massa salarial, checar o número médio de vínculos, se não tem nenhuma discrepância, taxa média de rotatividade. Lembrando que aqui, se possuir uma taxa maior que 75%, a sua empresa não receberá redução da alíquota. É muito difícil ter uma empresa com uma taxa de rotatividade tão alta assim. Mas caso tenha, independente dos outros elementos, vai travar a redução do seu índice. Porém, se comprovar que adota programas de prevenção de acidentes do trabalho, isto também poderá ser contestado. Clico então em benefícios. Seleciono o benefício a ser contestado. Benefícios que eu abri CAT, benefícios que estão corretos, não é necessário selecionar. Apenas os benefícios que serão contestados. Marco ele, seleciono. Na próxima página eu já tenho a minha contestação elaborada, marco toda ela, copio e colo no campo justificativa. Clico em salvar dados. Na próxima página, clique em novo e escolha outro benefício. Agora eu vou escolher um outro benefício, caso eu tenha. Ao finalizar todas as contestações, clique em revisar e transmitir. Faça uma revisão e faça a transmissão. Na próxima página, insira o e-mail e transmita a contestação. Caso eu queira utilizar a parte observações gerais, ok, eu nunca utilizei. Transmita a contestação. Imprima ou salve o relatório da contestação para arquivo. Aqui uma informação importante, pessoal. Antes mesmo de dar visibilidade do seu relatório de contestação, que isso é bacana, vamos efetuar os cálculos de economia caso as nossas contestações sejam deferidas. Por isso que foi importante marcar naquele campo lá, na nossa planilha, essa contestação possui chance de deferimento, sim ou não? Vamos utilizar essas informações para elaborar um cálculo de economia. Realizamos as contestações e, se for deferida, poderemos produzir um save de até tantos R$1.000. É mais uma oportunidade de agregar valor ao nosso trabalho. Contestação deferida versus retorno financeiro. Realizada a contestação, realize os cálculos para obter um novo RAT, caso as argumentações sejam aceitas. Novamente, estamos dando visibilidade da contribuição do SESMIT ou do RH ou da folha de pagamento com o resultado financeiro da empresa. Utilize a planilha ao lado. As fórmulas foram inseridas conforme metodologia de cálculos do Conselho Nacional de Previdência Social. Essa planilha está disponível no material de apoio com as fórmulas já inseridas. Mas vamos seguir passo a passo o lançamento das informações. Acesso novamente consultando FAP, lá no comecinho. Pela barra de rolagem, desço até os dados resultantes do FAP. Anote o RAT original e o custo da folha de pagamento do ano de vigência do FAP na planilha. Anotei aqui o meu RAT original,
sem a aplicação ainda do FAP, e o custo total da minha folha de pagamento. Preciso do custo da folha de pagamento. Não é uma informação sigilosa. Você faz a gestão do FAP, tem que ter acesso às informações. Não precisamos ter acesso ao salário dos colaboradores. Eu só quero o valor total da folha de pagamento do ano. Se não tiver do ano, pega a do mês e multiplica por 13 e faça o lançamento. Acesse os dados resultantes do FAP original. Alimente os respectivos campos na planilha FAP atual sem contestação. Faço todos esses lançamentos. Auxílio acidente B91, 5. Auxílio acidente por doença, 1. Valor dos benefícios pagos, está aqui. Massa salarial. Total de empresas na subclasse. Número médio de vínculos. Finalizei o preenchimento em FAP atual sem contestação. Alimente os respectivos campos na planilha com o somatório dos elementos que possui possibilidade de deferimento. Siga o exemplo. 5 benefícios auxílio doença por acidente do trabalho no meu FAP. De 5, 3 eu acredito que será deferido. Lembra que nós realizamos essa análise? 3 eu acredito que será deferido. Me sobra 2. Lanço 2. Um benefício auxílio acidente por acidente do trabalho. Eu acredito, na minha análise, na minha contestação, eu acredito que será deferido. Portanto, me sobra 0. A ideia é checar quanto será o meu novo FAP caso as minhas argumentações sejam aceitas. É uma informação muito bacana que gera valor. Ainda na página do FAP, ao entrar em cada número de ordem, clico aqui no número de ordem de frequência, número de ordem de gravidade e número de ordem de custos. Estão aqui. Inicio no número de ordem de frequência. Vou identificar que os índices de frequência, gravidade, faltou o custo aqui, e custos correspondem aos respectivos números de ordem. Portanto, lance tais valores nas respectivas células na coluna FAP atual sem contestação. Resumindo, pessoal, no campo FAP atual sem contestação, lance esses números de ordem. Como exercício, ao clicar neles, você observará que o índice de frequência, no caso aqui, 7.7519, corresponde exatamente ao número de ordem formado. Entrando no número de ordem de gravidade, você também checará que corresponde ao índice de gravidade. Como vamos identificar então esses novos números de ordens relacionados aos novos índices de frequências, gravidades e custos no nosso campo FAP revisado com contestação? É simples, vamos lá? Para encontrar os novos valores de número de ordem, frequência, gravidade e custo do índice FAP revisado porque aqui já foram informados, esses números de ordem já foram informados. Encontre na tela aberta, na mesma tela que você checou, que você conferiu que realmente existe relação entre número de ordem de frequência com índice de frequência, nesta mesma tela, encontre o índice que mais se aproxima do nosso novo valor. Qual será o número que mais se aproxima do nosso novo valor? Veja o exemplo abaixo. O número de ordem de frequência que mais se aproxima do índice de frequência 2.5 é 31.697. Tenho aqui o meu novo índice de frequência 2.58, ele estaria imediatamente abaixo de 2.54. Portanto, o meu novo número de ordem é 31.697.1665. Faço o lançamento aqui.
É apenas uma estimativa, pessoal, mas uma estimativa muito próxima. Repita a operação com os outros índices, gravidade e custo, e lance os valores nas respectivas células na coluna FAP revisado. Entro em número de ordem de gravidade e repito a operação. Busco o meu novo índice que mais se aproxima de 0,2584 para encontrar então o meu novo número de ordem de gravidade. E assim também com o índice de custo. Parece complicado, mas não é, pessoal. Leia, releia, volta o vídeo. Afinal, precisamos da visibilidade da economia proporcionada com o nosso trabalho de contestação. Dados lançados, vamos ao resultado? Neste exemplo, conseguiremos uma boa economia caso nossas contestações sejam atendidas. R$220 mil. Sem contestação, minha tributação no ano, neste exemplo, chegará a R$1.829.000. Com contestação, chegará a R$1.609.000, proporcionando uma economia de mais de R$220 mil. É claro que aqui depende do valor do seu RAT, depende da folha de pagamento, mas é só um exemplo para demonstrar a importância da contestação. No momento de divulgar o relatório da contestação para os seus superiores, inclua o cálculo que produziu e destaque a economia que poderá conquistar. Certamente agregará mais valor à área do SESMIT. Eu sempre distribuo o meu relatório de contestação junto com a planilha de cálculo de economia. Além de ser uma demonstração de economia, é também de conhecimento técnico. Agora que ganhamos prática em um cálculo financeiro sobre o novo FAP com base em contestações, vamos calcular o impacto do primeiro acidente em um RAT 1,5. Vamos supor que nós estamos em um RAT o menor possível, um RAT 1,5. Qual seria o custo de um primeiro acidente? Utilize a planilha ao lado, as fórmulas foram inseridas conforme a metodologia. Deixei disponível também uma planilha para efetuar esse cálculo. Passo a passo. Anote o RAT original. Qual que é o seu RAT original? O seu grau de risco, 3. E o custo da folha de pagamento do ano. Nós já falamos sobre isso. Anote aqui o custo da sua folha de pagamento do ano. Acesse os dados resultantes do FAP. Inicie novamente a navegação. Em FAP 05, queremos descobrir o custo de um primeiro acidente sobre um FAP 05 que proporcionará um RAT 1,5, não é verdade? Em FAP 05, anote 0 em todos os tipos de benefício e no valor total de benefícios pagos. Eu anoto na minha coluna 05, 0 em todos os tipos de benefícios e 0 em valor total de benefícios pagos. Anote um benefício B91 na planilha, na coluna FAP com apenas um acidente. Anotei aqui, auxílio doença por acidente. 1. Eu quero descobrir o custo desse acidente, desse primeiro acidente. Acesse o último dados de seu FAP e transfira para a planilha as informações de massa salarial, total de empresas na subclasse e número médio de vínculos na coluna FAP meio, FAP 05. E na coluna FAP com apenas um acidente, repita as mesmas informações. Com base em média, defina os dias afastados versus salário dia e lance na coluna FAP apenas um acidente. Você pode ter uma média de afastamento quando uma pessoa é encaminhada para a Previdência. A média que os colaboradores permanecem na Previdência é de 30 dias, 35 dias, 40 dias. Multiplique isso pelo salário e lance nesse campo.
Em FAP 05, 0,5, anote 1 em todas as células, número de ordem. Anote 1 em todas as células, número de ordem de frequência, número de ordem de gravidade e número de ordem de custo. Para encontrar os novos valores de número de ordem de frequência, gravidade e custo dos índices FAPs com apenas um acidente, encontre na tela aberta o índice que mais se aproxima dos novos valores e lance nas respectivas células. Nós realizamos esse exercício anteriormente e estamos preparados para encontrar esses novos valores de número de ordem. Dados lançados, vamos ao resultado. Já teremos o resultado. R$ 731 mil, mais de R$ 731 mil. Esse é o custo de um primeiro acidente sobre um RAT 1,5. Utilize essa informação para conquistar apoio e aprovação, e assim corrigir os riscos de acidentes. Qual o gestor que não corrigiria um risco que poderia proporcionar um custo de R$ 731 mil? Uma falta de guarda-corpo, uma falta de proteção custa R$ 731 mil? É esse tipo de argumento que você deve utilizar para elevar o nível de segurança do local de trabalho. É um excelente argumento. Utilize isso a todo momento. Vamos para o próximo? Todo o trabalho de contestação, de cálculos de resultado financeiro sobre as minhas contestações foram realizadas. É hora agora de falar sobre relatório financeiro, FAP e RAT. É hora de falar de gestão sobre os indicadores atuais e o resultado financeiro que poderemos alcançar com implementação de programas de segurança, de prevenção de acidentes, de gestão. Nos primeiros slides, demonstramos para os nossos executivos as possibilidades de ganho com a gestão do FAP ao adotar alguns programas de segurança, especialmente o Safety Level e o Safety Filter. O Safety Level está disponível no meu canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá. Com essa atitude focada em gestão e extremamente técnica, certamente conquistaremos a aprovação para implementar os programas. Precisamos agora investir em um bom relatório para acompanhamento, divulgando mensalmente o relatório FAP e RAT para os nossos gestores. Baixe a planilha que está disponibilizada e siga o passo a passo. Levando em consideração que o FAP anual reflete a aferição de acidentalidade nas empresas relativa a 2 anos imediatamente anterior, com o período de vigência no ano seguinte, não é complicado, parece, né? Fala de anos anteriores com vigência em ano seguinte. O FAP divulgado esse ano usou elementos de 2 anos atrás e terá vigência no ano seguinte. Os ganhos com redução de acidentes só serão visíveis no 2º ano de implementação de programa. Vamos ao exemplo. Em 2022, implementação dos programas de prevenção de acidentes. Realizei todos os meus relatórios, dei visibilidade dos ganhos, demonstrei que poderemos atingir uma menor taxação com a implementação de alguns programas de segurança, obtive aprovação, ganhei apoio. É hora de implementar um programa de segurança com o propósito de atingir o menor índice. Neste exemplo, então, em 2022, implementação de programas de prevenção de acidentes. Em 2023, presta atenção aqui, pessoal. Divulgação do FAP com processamento de dados de 2021 e 2022. Então, em 2023, eu terei dados de 2021 e 2022. Teremos o reflexo, portanto, de 1 ano de programa. Implementei os meus programas em 2022. No FAP de 2023, eu já sentirei
se as minhas iniciativas já estão surtindo efeito, se os meus programas já estão funcionando, porque em 2023 eu terei dados de 2022, ano que eu implementei os programas de segurança. Em 2024, divulgação do FAP com dados de 2022 e 2023. A partir de agora, teremos o reflexo integral da implementação dos nossos programas. Lá em 2024, será possível sentir os efeitos do meu programa de segurança implementado em 2022, porque utilizará dados de 2022 e 2023. Observe na planilha ao lado. Por exemplo, implementei o programa em 2020. Em 2021 já teve uma queda do FAP e em 2022 uma outra queda no menor índice possível. Neste exemplo, antes de iniciar com programas de segurança, a minha taxação no ano era de 1,5 milhão. Em 2022, com o resultado dos meus programas, estou caminhando para atingir uma taxação de R$ 898 mil. Olha a diferença, olha o ganho. Estou falando apenas de uma unidade de negócio, neste exemplo. A cada ano, melhoraremos o resultado com o amadurecimento dos programas implementados, principalmente o Safety Level e o Safety Filter. Uma observação, pessoal: filiais novas com menos de 3 anos de abertura não possuem dados para o cálculo do FAP. Portanto, o índice aqui será sempre 1, será neutro, para produzir um RAT neutro, um RAT 3. Afinal de contas, a Previdência ainda não tem dados suficientes para a aferição do FAP. Planilha disponível. Insira na planilha os dados de 1 a 2 anos anterior ao início da nossa gestão sobre o FAP. Mais ano corrente, mais ano seguinte. Eu coloquei aqui então 2021, 2022 e 2023. Qual é o propósito desse relatório? Demonstrar para a alta direção que, implementando programas de segurança, poderemos atingir a menor taxação possível, gerando um excelente save que vocês verão a seguir. Lembrando, pessoal, é uma projeção do FAP para os anos 2022 e 2023. Pretendo utilizar esses valores para conquistar apoio. Se for o caso, insira todas as filiais. Tem filiais? Filial 1, filial 2, filial 3. Entro na página Consultar FAP para consultar o ano vigente 2021 e também o ano vigente 2022, que será divulgado no mês de setembro. 2023 veremos a seguir. Solicite ao departamento responsável os valores de folha de pagamento de cada mês / ano por filiais e lance na planilha. Lancei aqui o valor da folha de pagamento do mês de janeiro, do mês de fevereiro, do mês de março. Automaticamente vai me gerar o valor da folha de pagamento anual. Eu só tenho o valor da folha de pagamento anual. Divida por 13 e lance a média em janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Procure no planejamento orçamentário de cada filial para o lançamento dos valores da folha de pagamento do mês corrente e futuro. Caso não consiga, calcule a média dos meses anteriores e faça o lançamento. Eu tenho o valor da folha de pagamento de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, enfim. Tiro a média e faço o lançamento nos meses seguintes. Porém, a cada fechamento do mês, atualizo o valor correto da folha de pagamento e a média dos meses seguintes. Afinal de contas, se utilizou média, deverá ser ajustada. Entendeu, pessoal? A cada fechamento do mês, busque o valor correto. Dessa forma, o resultado ficará muito próximo do real.
O FAP vigente 2023 será uma projeção, pois só será divulgado em 2022. Estamos em 2021. Utilizará para aferição dados de 2020 e 2021. Enquanto não tiver acidentes, manterei meio. 2023, meio. Menor taxação. Essa é a nossa meta e não mediremos esforço para alcançá-lo. Caso ocorram acidentes, utilizo a planilha de cálculo de FAP original e FAP contestado e atualizo. No FAP divulgado em 2021, saberei se já consta acidente em 2020. Posso utilizar esse indicador, alimentar minha planilha de cálculo de FAP original e FAP contestado, que vimos anteriormente, para projetar um novo FAP. Eu sei que é muito difícil, mas precisamos ter pelo menos um índice aproximado. Por que eu anotei e-mail 2023 aqui, na outra filial, na outra e assim por diante? Sabendo que o FAP 2023 utiliza elementos de 2021, utiliza acidentes, benefícios de 2020 e 2021, em 2020, por exemplo, eu sei que eu não tenho acidentes. Em 2021, até agora, eu estou em 2021, até agora eu não estou tendo acidentes. Portanto, sem acidentes em 2 anos, FAP meio. Caso tenha acontecido acidente em 2020 e em 2021, utilizo a planilha de cálculo FAP original e FAP contestado para projetar um FAP. Sei que não é muito correto. É a forma mais próxima que estaremos de um novo índice. Dados lançados, vamos ao resultado. Valores estimados do tributo em 2021, 2022 e 2023. Em 2021, terei uma projeção de 1.893.000. Em 2022, com base na folha de pagamento informada, terei uma tributação de 2.112.000. E em 2023, também com base numa projeção de uma folha de pagamento em 2023, que eu posso obter levando em consideração sempre a última folha de pagamento atualizada, aí eu jogo o valor em todos os meses de 2023, terei uma arrecadação de 1.358.000. Economia obtida em 2022 de 434.000. Utilizamos o RAT 2021 de cada filial e multiplicamos pela folha de pagamento 2022. Dessa forma, utilizamos o RAT antes de iniciar com os programas de segurança. 434.000 não é a diferença de 2022 menos 2021. Eu estou utilizando o FAP vezes o RAT de 2021, que foi antes da introdução dos meus programas de segurança. Teoricamente, o pior resultado. Sempre estarei comparando com o ano anterior ao ano de inauguração dos meus programas de segurança, da minha gestão sobre FAP e RAT. Em 2023, economia de R$ 1.185.000. Assim como em 2022, e assim para os anos seguintes, utilizamos o RAT de 2021 e multiplicamos pela folha de pagamento de 2023. É esperado uma redução ainda maior com o amadurecimento dos programas de segurança. Para entendimento, pessoal, como eu cheguei nesse valor de 434.000 de economia? Eu utilizei o RAT versus FAP antes da implementação dos meus programas, que foram em 2022. Eu utilizei aquele RAT ruim de 2021, multipliquei pela folha de pagamento de 2022. Obtive esse resultado.
A seguir, o RAT de 2022 vezes a folha de pagamento 2022. Cheguei neste valor. A diferença é a minha economia no ano de 2022. Em 2023, continuo utilizando o RAT antes da implementação dos meus programas de segurança, vezes a folha de pagamento que será em 2023. É uma projeção da folha de pagamento de 2023. Em seguida, RAT 2023, aquele RAT projetado, que eu torço para ser 1,5 neste exemplo, vezes a folha de pagamento, a mesma folha de pagamento de 2023. A diferença é de 1.185.000 de economia. Elabore um plano de trabalho, modelo de plano no curso Safety Level disponível no canal do YouTube, de graça, destacando inclusive o FAP e o RAT. Acrescente essas informações para obter apoio na aprovação e implementação dos programas. Você pode utilizar o Safety Level, que já está lá no canal, no YouTube, e o Safety Culture, que é o programa fundamental para a formação de uma cultura de segurança independente ou interdependente que garante a redução de acidentes de forma sustentável. Ative as notificações assim que esse treinamento estiver pronto, você será alertado. Isso agrega valor, pessoal. Agrega valor para o SESMIT, agrega valor para o RH, agrega valor para a folha de pagamento, para os departamentos envolvidos na gestão do FAP e RAT. Chegamos no fim do treinamento, pessoal. Muito obrigado pela participação. Sei que foi um treinamento pesado, um treinamento duro. O vídeo está disponível, volte quantas vezes for necessário e qualquer dúvida é só deixar um recado aí. Mas o ponto principal é o seguinte: gestão e valorização dos nossos departamentos. Precisamos agregar valor. Sei que primeiro vem a responsabilidade social de evitar acidentes, do colaborador entrar sadio e sair sadio, mas precisamos contribuir com o resultado financeiro, sim. Isso gera apoio e, consequentemente, melhorar as condições de trabalho dos nossos funcionários. Um forte abraço a todos e até o próximo treinamento.